Salve, salve, amigo do canal, bom dia. Estou aqui já num dos principais pontos turísticos aqui da França, Arco do Triunfo. Acabei de descer de uma estação de metrô que fica bem aqui ao ladinho, só que o tempo não está ajudando muito. O céu tá cinza, tá chuviscando, uma garoinha, né? E o pessoal aqui tá todo mundo usando casaco e guarda-chuva, então o tempo não tá ajudando muito. Hoje, pelo roteiro, a gente vai visitar um dos principais pontos turísticos aqui de Paris, tanto o Arco do Triunfo quanto a Torre. Vamos ver se o tempo vai deixar a gente passear aí de forma mais tranquila. Agora deu uma parada aqui, eu acho que vai ficar assim, né? Vai ficar indo e voltando, mas enfim, vamos seguindo o dia de hoje. Arco do Triunfo, já é a nossa primeira parada aqui, um dos principais pontos turísticos aqui da França, construído em 1806, né, a pedido de Napoleão Bonaparte. Ele tinha acabado de vencer uma das batalhas aí ferozes aí, esqueci o nome da batalha, não sei se é Austerlitz, eu vou botar o nome na tela aí. Aí ele venceu essa batalha e encomendou o Arco do Triunfo para poder homenagear os heróis, né, dessa batalha. Só que o Arco do Triunfo ele iniciou a construção em 1806, só terminou em 1836. Então, na verdade, o Napoleão Bonaparte ele morreu antes, então ele não viu o Arco do Triunfo, né? Houve esse atraso aí de 30 anos devido às questões políticas aqui da França, queda de regime, todas essas questões. E aí terminou só em 1836 e ele só foi passar por aqui em 1840, os gestos mortais dele. Quando os gestos mortais dele veio de novo para a França, aí passou aqui por debaixo do Arco do Triunfo e hoje está lá no Palácio dos Inválidos. E estava no roteiro para visitar também, mas nem sei se a gente vai, né? E é isso. A Champs-Élysées é para cá, descendo aqui. E vamos em frente no dia de hoje. Daqui a pouco eu conto mais novidades para vocês, mais curiosidades sobre o Arco do Triunfo. O pessoal costuma ficar aqui, ó, na pontinha aqui, tá vendo, da calçada, para poder tirar uma foto do Arco do Triunfo. Eu vou tentar atravessar para lá, mas não por aqui, obviamente. Acredito eu que seja aqui, ó. Deixa eu mais para frente aqui. Acredito eu que seja aqui, para poder atravessar lá para o outro lado. Parece que é aqui mesmo, ó. Tem até um aviso aqui, né, de acesso lá ao Arco do Triunfo. E cuidado com a escada aqui, que parece que escorrega, hein? Tá tudo molhado aqui, hoje está chuviscando, mas é um piso aí que escorrega. Chega aqui na bilheteria aqui, deixa eu mostrar o preço para vocês. A gente veio de lá, aí chega numa certa parte aqui do corredor que você chega na bilheteria. Aqui tem alguns avisos aqui, ó, as tarifas, ó, 22 euros, né, um ticket individual. Lembrando que hoje é dia 7 de junho de 2026, 22 euros. Já cheguei aqui na base do Arco do Triunfo. Olha aqui, mais algumas curiosidades. Tem aproximadamente 50 metros de altura, 45 metros de largura e 22 metros de profundidade. E nas suas paredes, vamos andando aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós estávamos lá, passamos por baixo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Outra curiosidade bem legal. Tá vendo esses nomes? Estão vendo esses nomes aqui? Então, esses nomes aqui são nomes de militares, né, e generais que participaram das guerras vitoriosas de Napoleão Bonaparte. São 660 nomes, né, que estão cravados aqui
as paredes aqui do Arco do Triunfo. Pode ver os detalhes lá em cima, ó. Como é bonito. E aqui, essas colunas aqui, os nomes dos generais e dos líderes militares das batalhas revolucionárias de Napoleão Bonaparte. Já aqui na base do Arco do Triunfo tem esse túmulo aqui, né? Túmulo do Soldado Desconhecido. Esse é o nome. Aqui é para homenagear os 1.300.000 soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial lutando pela pátria aqui, né? Pela França. Olha lá, tu vê que a data ali está 1914 a 1918, justamente lá da Primeira Guerra Mundial. Foi construído em 1921 para homenagear esses soldados aí que tombaram na guerra e que são desconhecidos. Cheguei aqui agora numa outra parte aqui do Arco do Triunfo. Vou mostrar para vocês mais de perto aqui os nomes que estão cravejados aqui na pilastra, né? Dos líderes militares, dos generais. Aqui do outro lado também tem os detalhes do teto. Deixa eu aproximar para mostrar para vocês. Vamos andando aqui para mostrar para vocês aqui como é que é aqui embaixo. Ali o túmulo do soldado desconhecido. Soldados que não foram identificados, né? Morreram aproximadamente 1.300.000 aí na Primeira Guerra Mundial. Aqui pra cá a questão da bilheteria. Dá pra subir. 22 euros, eu mostrei pra vocês. Já no chão aqui do Arco do Triunfo tem o nome de algumas batalhas que a França participou. Por exemplo, aqui, ó, 1950, 1953, Guerra da Coreia. Aqui, eu não sei francês, né, mas tem algumas palavras que dá para entender. De 1952 a 1962, acho que foi na Tunísia. Então aqui no chão tem algumas plaquinhas. Como estou mostrando para vocês, deixa eu passar aqui, que a moça está tirando foto, agora foi. Aqui, ó, 1940, enfim, tem no chão aqui, tem essas plaquinhas que falam um pouco das batalhas, né, em que a França participou aí. Já estou indo lá para a Torre Eiffel. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui, para tirar foto. Um dos melhores pontos é aqui onde o pessoal tá, ó. Tá vendo? O pessoal faz uma fila aqui, fica na pontinha ali e pega o Arco do Triunfo limpo para tirar foto. Eu cheguei por ali, por aquele metrô aqui, né? A passagem para ir lá pro Arco do Triunfo fica atrás daquele ônibus ali, né? Então chega aqui, atravessa a rua e fica já ali no meio, na filinha, para poder tirar a foto limpa. Uma outra dica também, se não quiser ficar nessa fila aí, espera o sinal fechar. Quando o sinal fechar, você vai lá pro meio aqui da rua aqui, ó, tira a foto rápida, né? E, obviamente, tem que atravessar, porque o tempo do sinal para o sinal não abrir e você ficar no meio da rua, né? É uma outra dica aí, se você quiser acelerar esse processo, não quiser ficar na fila aí. Deixa eu passar outra informação para vocês. Atravessou a rua ali, né? Aqui tem banheiro, tá? O banheiro é aqui. Só que hoje é dia 6 de junho de 2026, o banheiro custa 2 euros. É prática comum aqui na Europa o banheiro público ser cobrado, né? Aonde que eu não vi cobrança de banheiro? Madrid, Barcelona, no Parque da Cidadela, foram os lugares que eu não vi cobrando. Fora isso, os outros lugares que eu passei aqui, todos cobraram. Então se atentem a isso aí, ó. 2 euros o banheiro ali. Tô quase chegando aqui
na Torre Eiffel, ela ali. A gente olha assim, pensa que tá perto, né? Mas você anda e nunca chega. Mas é bom que aí dá pra conhecer os arredores, né? Às vezes tem fugir um pouquinho dos pontos turísticos, né? É importante porque às vezes você conhece coisa legal também que tem na cidade. Às vezes restaurantezinho com vista massa pra torre e bem mais barato. Ali, por exemplo, eu tô vindo dali, aí lá naquela barraquinha ali, tem uma estação de metrô e tem um café ali. E aí fui ver o preço do macarrão, acho que é assim que se fala, €3,25 coisa que eu já vi aí uma caixa por 7. Então assim, obviamente que tá aqui perto da torre, né? E aí o preço é cobrado de acordo com a proximidade do ponto turístico. Não tem jeito. Então, por isso que eu gosto, quando eu viajo assim, eu gosto de fazer tudo andando. Porque andando você às vezes encontra situações bem legais também, que não tem aquela confusão, aquela multidão de turistas. E os preços são bem mais acessíveis. A gente está aqui já praticamente do lado. Ali tem toda uma estrutura ali. Deve ser alguma exposição. Tudo fechado ali, 2026. Cheguei aqui numa parte aqui de um memorial, né, em homenagem à Guerra da Algéria, 1952 a 1962. Tem esse memorial também lá no Arco do Triunfo, como mostrei pra vocês. E aqui nesse caminho aqui também tem. Bonito, com as cores da França aqui. E a torre tá bem aqui pra trás ali, ó. Tá bem ali. Vamos seguindo em frente aqui até lá pertinho. Eu acho que aqui é um bom lugar para tirar foto da torre. Bem aqui, ó, em frente, onde tem um embarque aqui dos cruzeiros pelo Rio Sena. Daqui, ó, que ela tá bem pertinho. Aí se você quiser tirar foto, pegar toda a pessoa, tem que abaixar assim, aqui, né? A moça tá ali, ó. Aí uma sugestão: fica nesse murinho aqui, a pessoa que vai tirar foto agacha, né? Encosta no murinho para ficar confortável e tira a foto da outra pessoa, né? Pegando a torre toda de baixo para cima. Tem vários pontos legais aqui para tirar foto. Acredito que como a torre é muito grande, né? Quanto mais longe você estiver dela, melhor, né? Quanto mais próximo, pior, porque aí fica muito ruim para te pegar a foto a imagem da pessoa toda com a torre. Então acredito que quanto mais afastado você estiver, melhor aí para tirar foto. Já cheguei aqui, olha a torre aqui do lado. Agora, um fato interessante, né? A torre ela tá toda cercada. Vou chegar aqui para frente para mostrar para vocês. Ela tá toda cercada com um negócio que parece de vidro. Ó, deixa eu chegar aqui. Ela aí, ó. Aqui. Deixa eu chegar aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo que ela tá toda cercada assim, ó? Antigamente não era assim. A última vez que eu vim aqui em 2021, ela era toda aberta. Era toda aberta, então você podia ficar transitando pela essa área de mata aqui, dava para tirar umas fotos legais. Agora não. Agora tá tudo cercado. Colocaram negócio de bilheteria lá, por exemplo, tá vendo? Inclusive daqui tá parecendo até que tem negócio de raio-x. Então, ou seja, você provavelmente compra o bilhete, passa pelo raio-x ali, aí fica na área aí dentro, né? É exclusiva pro pessoal que tá visitando a torre. Uma situação bem diferente do que eu peguei aqui em 2021.
Algumas curiosidades aqui a respeito da torre. Ela tem 330 metros de altura. 330 metros de altura, bem alta. No verão, né, no calor intenso aqui da Europa, ela costuma dilatar, aumentar em 15 centímetros a altura, né? Foi construída para uma exposição universal em 1889 para comemorar o centenário da Revolução Francesa. E na época alguns intelectuais não gostaram, né, da construção da torre. Ela era para ficar de forma temporária, né? Mas o rapaz idealizador chamado Gustavo Eiffel, né, ele provou que a torre tinha serventia. As antenas de rádio lá de cima, ele conseguiu provar que tinha serventia para fins militares e da questão do clima, né, da meteorologia. E por causa disso, a torre acabou permanecendo aqui. Gustavo Eiffel também ajudou a construir as estruturas internas lá da Torre da Liberdade, né, em Nova York. E outra informação importante: assim como todo ponto turístico, seja da Europa ou seja de qualquer lugar do planeta, sempre tem os golpistas, né? Então, muito atento a essa questão aqui dos golpistas. Aqui tem golpes clássicos aqui, como por exemplo o golpe da prancheta, né? Vem uma mulher, ou às vezes te oferecendo, te mostra uma prancheta cheia de assinatura, né? Fala que é para uma doação, para uma fundação, e aí se você assinar aquilo ali, ela pede dinheiro, aí se você negar, começa a fazer um escândalo, aí geralmente ela não está sozinha, ou ele não está sozinho, tem comparsas, aí enquanto está fazendo escândalo, os comparsas vão te roubando. Então se atentem a essa questão, né? Muito cuidado também a andar de noite, se bem que aqui está fechado, né? Aqui está fechado. Vou chegar aqui mais para frente aqui, vou mostrar para vocês. Tá vendo como está fechado? Talvez a segurança tenha aumentado, mas à noite aqui, quando era aberto, vê que é tudo mato assim do lado, né? São uns caminhozinhos assim. Então de noite, né, a iluminação não está tão boa, e aí de repente causar alguma insegurança, mas como está tudo fechado, deve ter melhorado em relação a isso aí. Daqui vou tirar umas fotos aqui, depois eu vou lá para aquele ponto lá, que é um dos melhores pontos para tirar foto da Torre Eiffel. Só seguir a ponte aqui, né? Segue a ponte aqui e vai até o final lá, que é um dos melhores pontos para tirar fotos também. Aqui, atravessei a rua aqui para mostrar para vocês como é que tá aqui, ó. Ó, tá vendo? O pessoal fica ali para dentro. Deixa eu ir andando aqui e mostrando para vocês. Então é como se fosse, tipo assim, privatizar o parque. Entendeu? Privatizar o parque. Ó. Tá bem? Aí tu vê que lá dentro já tem toda uma estrutura. Deixa eu chegar aqui na frente aqui, ó. Ali, ó. Tem toda uma estrutura, tem café ali, né? Tem a questão da bilheteria, o pessoal passa por raio-x, esse tipo de coisa. Quando eu vim aqui da última vez, em 2021, era tudo aberto isso aqui. É tudo aberto. Eu vim por aqui, eu ficava passeando aqui, tirava várias fotos, tem uns pontos legais também para tirar foto. Aí, infelizmente, aconteceu isso aí. Tô aqui andando aqui, bem pela lateral aqui. Eles botaram grade aqui, ó. Botaram grade e aí tá tudo fechado. Na frente desses, aqui mais na lateral, tem esse espaçozinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. O pessoal caminha onde é a bilheteria aqui. Tem até um food truck aqui, né? Tem uma entradinha aqui, vamos ver. Aqui. Na verdade tem duas entradas aqui, ó. Vamos ver. Um com bilhete e um sem bilhete. Vamos ver se dá pra entrar aqui. Vamos ver. Acabei de entrar aqui. Passei pela segurança ali. Deixa eu passar
informação para vocês. Dá para entrar, né, sem pagar. São duas filas, na verdade. Uma para quem tem um bilhete, né, aí provavelmente é o pessoal que compra o bilhete pela internet para subir na torre, e dá para você entrar de graça, né? As filas é uma do lado da outra. A segurança ali é rígida, é segurança privada, e passa detector de metal, que nem aeroporto, né? Sabe aquela área de segurança do aeroporto? É igualzinho. O pessoal abre a bolsa, né? Verifica, pergunta se você tem alguma coisa dentro dos bolsos, aí mete sua bolsa no raio-x, você passa pelo raio-x. Então é toda uma segurança reforçada para poder entrar aqui. Mas pelo menos ainda estão dando espaço para o pessoal que não quiser pagar visitar a torre aqui, né? Antigamente isso era tudo aberto, agora não, agora eles ajustaram isso aqui, como eu estou mostrando para vocês, né? Muita questão da segurança, o que é normal aqui na França, né? Eles são muito ligados a essa questão da segurança, né? Em todo lugar que você vai tem isso, né? Seja para entrar em estádio, seja em pontos turísticos, né? Como a Catedral, né? No Arco do Triunfo, sempre tem policial, muito policial inclusive. Então aqui já é comum. Então eles melhoraram essa questão da segurança aqui. Pro lado de fora fica cheio, né? Muita gente vendendo souvenir aqui da torre, aqui na torre, né? E fica até um clima até de tensão, porque parece que é proibido eles ficarem vendendo. Então eles ficam colocando os souvenirs dentro de um saco, dentro de um saco. E é que acontece, aí quando a polícia se aproxima, eles ameaçam correr. No Rio de Janeiro acontece isso também. A questão da guarda municipal, é proibido vender, não deixa o pessoal vender, então fica um clima de tensão na lateral, do lado de fora lá. Então fiquem ligados em relação a isso aí. Aqui dentro tem uma estrutura legal, tem uns banquinhos para sentar, tem questão que vende souvenir também. Quem quiser acesso a pegar o elevador para subir na torre tem. Então tá tudo certinho, tudo tranquilo aqui. Tô dando uma caminhada aqui agora na parte interna. A parte da segurança fica aqui à minha direita, tá vendo? Aqui à minha direita. Aqui à esquerda tá a torre. Eu tava falando com vocês de lá. E aqui eu vou dar uma caminhada para mostrar para vocês. Aqui, ó, tem um laguinho aqui, uma em frente aqui. Então é isso, assim, da outra vez que eu vim aqui era tudo aberto, né? Era tudo aberto. Então, assim, em relação à segurança, melhorou. A minha preocupação era, mais cedo, né, quando eu estava conversando com vocês, que eu estava lá de fora lá ainda, a minha preocupação era se eles tinham privatizado aqui a torre. Tipo, não, quem só entra nesse espaço aqui da pracinha, tu vê que tem banquinho aqui, né? Esse tipo de coisa. A minha preocupação era essa. Ah, não, só pode entrar quem pagou o ingresso. Aí ia ser ruim, ia ser ruim. Mas não é esse caso aqui, tá? Aumentou a segurança, cercaram direitinho, mas ainda permite o pessoal entrar de graça aqui, como eu mostrei para vocês. Já saí lá debaixo da torre, agora estou indo lá pra cima, Trocadeiro, para poder tirar uma foto de lá e mostrar para vocês também, né?
E aqui tem o negócio da Olimpíada, né, que teve da Olimpíada de Paris. E aqui foi como eu falei pra vocês, quanto mais longe da torre, melhor fica para tirar foto. Ó. A visão daqui que fica. O pessoal dando tchau aqui. Vai. O pessoal gosta de brincar com a câmera. Tem uns que não gostam não, mas a grande maioria gosta de brincar com a câmera. Seguindo em frente aqui, o Trocadeiro. Ó, tá vendo aqui, ó, esse negócio de copinho? Outro golpe clássico. Então fiquem muito ligados com isso. Isso é golpe clássico. Esse pessoal que fica aqui com eles aplaudindo, isso aqui é tudo é todo mundo conhecido. Todo mundo parte do mesmo bando. Então, tipo assim, eles ficam fazendo esses joguinhos assim, dando a entender, né, que é fácil de ganhar, que não sei o que. Aí uns ganham, né? Aí o cara põe mais dinheiro, aí ele joga de novo, aí ganha mais, mas aí tu pensa, pô, é fácil de ganhar, mas tá todo mundo junto no golpe. Então muita atenção a esse tipo de joguinho aqui. Da mesma forma que eu falei antes da questão da prancheta, né, que é golpe também. Esses joguinhos assim costumam ser golpes também, então muito cuidado com isso aí. Já chegando aqui em cima, um Trocadeiro, olha que imagem legal que dá para tirar foto daqui, ó. O Trocadeiro fica aqui em cima, e já daqui, né, já dá para tirar uma foto bem legal. Tu vê que tem um casal deitado aqui, ó, admirando a paisagem, né? Então daqui fica a dica aí de um lugar legal para tirar foto. Já cheguei aqui em cima no Trocadeiro. Aqui na ponta dessas escadas, assim, o pessoal fica tirando foto. Olha a imagem que tem daqui. Fica bem legal a foto daqui, ó. Então pode tirar tanto daqui quanto dali de cima. Vamos ali que eu vou mostrar para vocês daqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Mas eu não sei se... Eu acho que da escada ainda fica melhor. Da escada. Fica cheio, ó. Ó. Tá lotado aqui. Mas eu acho que da escada fica melhor. Pega a torre mais limpa. Por quê? Porque daqui, ó, tem essa estrutura aqui. Que antigamente quando eu vim aqui não tinha. Agora eles botaram essa estrutura aqui. Então a foto vai ficar um pouquinho suja. Acho que da escada lá fica melhor. Já cheguei aqui num dos pontos turísticos mais importantes também aqui da França, Praça da Concórdia. A Praça da Concórdia, como vocês podem ver, ó, olha lá lá no fundão, o Arco do Triunfo. Essa aqui é a Champs-Élysées. É só descer a Champs-Élysées, no final dela vocês chegam aqui na Praça da Concórdia. Tem até um evento aqui, negócio de Roland Garros. Eu vou chegar um pouquinho mais pra frente aqui por causa da música. Então, a Praça da Concórdia, ela foi construída no século XVIII, né? Chamava Praça Luís XV.
Ela foi construída em homenagem ao rei. Mas a importância dessa praça aqui aumentou muito com a Revolução Francesa. Por quê? Porque foi nessa praça aqui que milhares de pessoas foram guilhotinadas. Inclusive o rei Luís XVI, né? A rainha Maria Antonieta e um dos revolucionários da Revolução Francesa, Robespierre. Foi nessa praça aqui que tudo isso aconteceu. Então tem um valor histórico altíssimo nessa praça aqui. Por exemplo, esse obelisco aqui, que vocês estão vendo aqui na frente aqui, né? Ele foi dado pelo um rei do Egito, né? E esse obelisco, ele tem mais de 3.000 anos. Então, só para vocês terem noção do valor histórico que tem essa praça aqui. Outro valor, outra coisa muito interessante que tem aqui, só que é próximo da praça aqui e que tem vínculo direto com a história do Brasil, é aquele monumento lá, ó, fica a uns 700 metros daqui. Esse monumento aqui, ó, lá no fundão, tá vendo? Aquele monumento lá é a igreja Igreja La Madalena. Acho que é assim o nome, Igreja La Madalena. Que vínculo é esse que tem com a história do Brasil? Foi nessa igreja que Dom Pedro II foi velado, né? O Brasil teve a questão da proclamação da República em 1889, né? E o Dom Pedro II foi exilado aqui na França. Ele fugiu do Brasil, né? E veio se exilar aqui na França. Morreu em 1891, foi velado naquela igreja. Pior que eu vim pra cá pra ver se vai mostrar mais de perto, mas deixa eu andar aqui, que eu acho que daqui, aqui, ó, daqui enxerga melhor, né? Então ele saiu fugido, né, do Brasil, porque o avô do ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, queria fuzilar Dom Pedro II. Benjamin Constant, que não deixou, e aí ele veio exilado para a França, morreu em 1891 e foi velado naquela igreja lá. Então, para quem gosta de história, isso aqui é uma parada obrigatória. Praça da Concórdia. Aqui em frente ao obelisco, ó, tô aqui em frente ao obelisco. Aqui tem uma placa contando a história. Tá vendo? Tem uma plaquinha aqui, de novembro de 1792 a maio de 1795, né? Teve o nome da Praça da Revolução, né? E um dos principais nomes que foram executados aqui foi Luís XVI, né? E Maria Antonieta. Você sabia que aqui em Paris tem 2 arcos do triunfo? Pois é, um nós fomos mais cedo e o outro aqui. Isso aí, ó. Ele é menorzinho, foi construído, foi Napoleão Bonaparte que mandou construir, né, entre 1806 e 1808, para celebrar as vitórias militares naquele ano, né, e que teve a Batalha de Austerlitz. Então ele mandou construir esses 2, tanto esse aqui quanto o outro maior que nós passamos mais cedo. E esse aqui fica bem em frente aqui, ó, ao Museu do Louvre. Tá cheio pra caramba aqui. Esse prédio gigantesco que vocês estão vendo aqui, ele é o Palácio do Louvre. E tem história aqui, tá? Tem história aqui. E a história remonta a 800 anos. Pois é, ao longo desse tempo todo aí ele foi sendo destruído, reconstruído, né? Era fortaleza medieval lá no século XII, né? Por volta, sei lá, de 1180, 1190, né? Aí veio passando pelo tempo aí, pela história. Aí chegou mais ou menos no século XVII, né? Durante o reinado do Luís XIV, que é chamado Rei do Sol, né? Passou por grandes expansões aqui,
né? Foi crescendo, né, ao longo desse período aí. E aí Luís XIV, lá em 1681, 82, ele achou que Paris era barulhento e perigoso, né? E decidiu se mudar para o Palácio de Versalhes, né? E o Louvre aqui ficou praticamente abandonado, servindo apenas para abrigo de artistas, né? Esse tipo de coisa. Aí veio a Revolução Francesa, né? E aí, depois da Revolução Francesa, o destino do Louvre mudou radicalmente, né? Porque os revolucionários, eles decidiram, né, colocar as coleções de arte, né, acumuladas pelos reis ao longo desse tempo aí. Os revolucionários decidiram colocar aqui no Museu do Louvre. E exatamente em agosto de 1793 o museu foi inaugurado oficialmente, né? E aí depois veio Napoleão Bonaparte, que expandiu o museu de forma agressiva, né? Então é uma história muito longa, eu fiz até apenas um resumo aqui. É um lugar lindíssimo. E eu não vou entrar no museu, porque para conhecer o museu de fato, né, que o museu é muito grande, então para você conhecer o museu de fato, você precisa de alguns dias aí, 2 ou talvez 3 dias inteiros para conhecer o museu sem correria. A gente não tem esse tempo aqui, né? Mas sempre que eu venho a Paris, eu gosto muito de vir aqui, porque é muita história envolvida e mesmo que você não entre, vale a pena vir aqui, tirar umas fotos e conhecer o lugar. Chegando mais próximo aqui do Museu do Louvre, o pessoal fica aqui, ó, é bem clássico aquela subida naquela bancada ali para tirar foto do Museu do Louvre, né, com a pontinha do dedo. Essa foto é clássica, que muita gente faz essa pose. A entrada do museu aqui, eu acho que já está fechado. Não tem ninguém entrando por aqui. O pessoal fica sentado aqui, admirando a paisagem e de resenha, trocando ideia. É muito legal essa entrada do museu aqui. Aquela estátua ali, se eu não me engano, é de Luís XIV. Aquela estátua ali, de Luís XIV, se eu não me engano. E teve um rei desse da França aqui, que eu acho que foi o dos reis europeus, eu acho que foi o rei que mais tempo ficou no poder. E se eu não me engano, é o Luís XIV mesmo. É porque eu não estou me lembrando agora, mas eu vou pesquisar sobre isso e coloco na tela aí. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Luís XIV foi o rei que ficou mais tempo no poder desses reis, dessas monarquias europeias aqui. Vou seguindo em frente, mas aqui para mostrar para vocês a parte de trás. Aqui, como eu falei antes, o museu ele é muito grande, né? Então precisa de tempo para poder visitar. Para quem está passando rápido aqui para Paris, fica complicado comprar o ingresso, porque em um dia não dá para ver o museu inteiro. Então, no mínimo 2 dias aí, no mínimo 2 dias. Vai ficar bem mais tranquilo, 3, mas eu acho que com 2 dias, montando uma estratégia direitinho, acho que dá pra ver o museu direitinho. Na mesma pegada do Museu do Vaticano, que também é muito grande e precisa aí no mínimo de 2 dias para poder ver as peças e conhecer o museu inteiro, né? Bem legal aqui, o prédio muito bonito. E vou continuar caminhando aqui, porque mais tarde eu vou tentar ver a Torre Eiffel iluminada. Como a gente está aqui no verão, ou se aproximando do verão, hoje é dia 6 de junho, está se aproximando do verão. Então o que acontece? Tá escurecendo tarde aqui. Então está previsto escurecer 9h50 da noite. Então eu quero ver
a torre iluminada e eu vou mostrar para vocês. Já cheguei aqui de novo no Trocadeiro. São 9h58 da noite e olha como é que tá o céu aqui ainda. E nós eu vim ver a torre piscando, ver a torre de noite, né? E de ver tem uma galera dançando aqui, ó. E é o que acontece. E é interessante essa época aqui na Europa, 10 horas da noite e o céu já tá assim, ó, parecendo que é 6 horas da tarde. Então, eu acho que já vai começar. O pessoal tá se posicionando aqui, né? Acho que começa às 10 horas da noite mesmo. Vamos ver. Vamos ver aqui como é que vai ser. O pessoal tá todo mundo se posicionando já aqui. Então vamos ver aqui. Começou a piscar. 10 horas em ponto, hein? Então acho que começa mesmo às 10 da noite. Então guarde esse horário aí. Que é justamente o horário que começa. Caraca, a gente chegou na hora. E a torre parou de piscar, ela pisca por 5 minutos a cada 1 hora, segundo a informação que o rapaz deu aqui. E aí o pessoal fica lotado. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Olha como é que fica aqui, ó. Fica lotado. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, com essa imagem linda da Torre Eiffel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo vocês receberem as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.